Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar aí com a questão do download das imagens do Landsat 9, ok? Nós vamos aqui proceder com os mecanismos do próprio download, né? No site da Earth Explorer, tá? Da USGS. Depois nós procederemos aí com a reprojeção, tá? Com o mosaico e com o recorte e a própria composição. Na verdade, a composição antes e, por fim, o próprio recorte, né? Então, qual que é a área que a gente vai trabalhar? Bom, eu estou aqui na região sul de Minas Gerais, tá? Na microrregião de Pouso Alegre, ok? Que ocupa aí 20 municípios, tá certo? E aqui eu tenho também a grade do Landsat, ok? E aqui nós já podemos verificar que essa é uma microrregião que vai necessitar de duas cenas, ok? Então, muito bem. Quais cenas são essas, pessoal? Então, a gente pode fazer a consulta aqui, por exemplo, no arquivo, e esse arquivo a gente pode buscar no site do INPE, tá bom? Tem lá no outro vídeo. Então, aqui nos rótulos, a gente pode colocar os rótulos individuais. Então, a órbita, ela equivale à órbita 219, como vocês podem ver. E a questão da cena, né, ou ponto, tá? Então, a gente pode vir mais uma vez aqui nos rótulos e colocar de modo aqui o ponto, certo? Então, de fato, é a órbita 219,75 e a órbita 219,76. Ok? Então, tomem nota que são, para esse exercício, são essas informações que nós iremos proceder. Aqui, então, no site do Earth Explorer, vocês façam, então, o login. Quem ainda não tem o login, faça, então, o cadastro, ok? É bem tranquilo. Aqui no Search Criteria, geralmente, por default, ele vem nesse Feature, GENIS, e depois a gente pode colocar, então, Path Roll, ok? Mais fácil aqui para a nossa demanda. Inicialmente, a gente pode colocar, então, a órbita 219, então, ponto 075. Tá? Então, ele já achou o lugar, ó, certinho, aqui no primeiro que a gente vai obter. Então, em relação ao datasets, é o segundo item aqui, então, a gente pode vir aqui na série aqui do Landsat. Então, mexer um pouquinho aqui só a tela. Então, aqui no Landsat, tá? Ele vem aqui, já estava do jeito que eu estava fazendo, né? Então, vocês podem vir aqui no Landsat, segunda coleção, nível 2 de processamento, e seleciona aqui, né, ó, Landsat 8 ou 9, tá certo? Aí com as bandas mais recentes, né, ou as cenas mais recentes. E aí vocês podem vir aqui em resultados, certinho? Então aí ele vai procurar. Bom, então aí a gente vai tentar pegar uma cena aqui que tenha menos nuvens, tá? E eu vou selecionar aqui pra gente, vamos lá, eu acho que era na pasta 3, se eu não me engano, que eu tinha visto. E ele vai procurar aqui pra gente, exatamente, ó. Então essa de 2 de setembro aqui, ó, 219,75, ó, né? Então, é sobre, primeiro, né, sobre essa cena que a gente está procurando, tá? E aqui eu já expliquei em outros vídeos, né, como funcionam aqui as
todas as informações que ele fornece para a gente em termos de metadados. Então aí a gente pode devidamente fazer o download. Ok? Bom, então vocês podem, né, vir aqui para pegar todas as bandas do Landsat 9, inclusive aqui o documento relativo aqui à correção atmosférica, né, o MTL, ok? Questão dos metadados e as outras bandas. Tá? Ou vocês podem também pegar separado. Por exemplo, para esse exemplo, a gente vai utilizar só as bandas aqui do visível. Tá? Pode ser a 1 e a 2, ou a 2, a 3 e a 4, certo? Então, 1 e 2 sendo azul, 3 verde, 4 vermelho, certo? Eu já tenho as bandas, então não vou fazer o download, mas vocês aqui podem fazer. Tem outras bandas, né, infravermelho médio, infravermelho termal, né, emissividade, são várias aqui que dá para comparar aqui depois também. Certo, pessoal? Muito bem. Então, em relação a 219,75, tá certo? Como eu disse, não vou fazer o download, porque eu já tenho. Bom, e a próxima seria, então, a 219,76, tá certo? Então, a gente volta aqui por Search Criteria, e aqui a gente coloca 219, faixa 076. E aí ele vai mostrar pra gente, ó. Bom, aí, pessoal, é o seguinte. Tendo selecionado, a gente vem mais uma vez os datasets. Já está aqui, já estava selecionado, né, da prática anterior, né, aqui o Landsat 89, nível 2 de processamento. Tá, muito bem. E aí vocês podem vir aqui também em Results. Tá? E aí, vamos lá buscar na pasta 3 a mesma imagem, tá certo? A gente tem que comparar datas mais próximas possíveis, né? E de preferência na mesma data. Então, também vou aqui na pasta 3, e aqui de fato ele aparece, o 2 de setembro, ó, tá vendo? Certinho, sem cobertura de nuvens, tá? Aí olha só que interessante, ó. Ele coloca pra gente, né, ó. É a cena de baixo, então é 219,76, aqui do Landsat 9. E vocês podem também, do mesmo modo, no download, né, ele vai apresentar para a gente aqui uma série de possibilidades, né, para a gente poder fazer o download, ok? Aqui ele está demorando um pouquinho para carregar, mas é a mesma coisa, tá? Já adianto para vocês. E também, eu não vou fazer o download, porque eu já tenho as imagens, ok? Mas vocês podem fazer, tá certo? E feito o download, essas imagens elas vão estar compactadas. Aí agora apareceu aqui pra gente, ó. Então, do mesmo modo, ó, se a gente pegar todas as bandas de uma vez, vai ter 986 megabytes, quase 1 giga. E se quiser, por exemplo, pegar só azul visível, né, do mesmo modo, né, ó, vai fazendo download por aqui, e serão as que a gente de fato vai trabalhar, ok? Então vocês escolham aí o que vocês acharem melhor. Muito bem. Aí o próximo passo, eu coloquei então uma pasta, né, para cada órbita ponto, certo? E coloquei as imagens que vieram para o download devidamente aqui nas pastas, né? Então, eu peguei o pacote todo, né? Então eu posso descompactar. Tá certo? E do mesmo modo que a 219,76, tá? São várias bandas, então demora até um pouquinho para carregar, tá? Mas estão aqui as duas cenas.
Bom, perfeito, pessoal. Então agora, feito isso, a gente pode vir aqui para o Quantum GIS. Vamos trabalhar primeiro com a 75 e depois com a 76. Tudo bem? Então, a gente pode vir aqui, ó, no raster e justamente, deixa eu achar aqui a pasta que a gente está trabalhando. Vou pegar primeiro então a 75. Como eu disse, a gente vai trabalhar com as bandas do visível. Tá? Então, vou pegar aqui a 2, a 3 e a 4. Vou colocar. Tá? Fez até um contraste. Uma coisa interessante, né? E aqui ele fala que a imagem foi coletada em 2 de setembro e processada só no dia 31 de março. Tá? É uma característica aí das imagens do Landsat 9. Bom, são dois caminhos que a gente pode fazer aqui, porque tem aquela mesma limitação de que a projeção, na verdade o datum, né, o fuso, ele vem com a projeção norte, né, então a gente precisa reprojetar para sul. A gente pode fazer esse processo em lote, tá? Então, posso fazer o seguinte, a gente vem aqui em raster, a gente pode reprojetar as coordenadas, certo? E a gente já pode vir aqui na questão do processamento em lote. Como só vamos trabalhar aqui, no caso, só com 3 bandas, coloca aqui os 3 arquivos. E aí eu vou colocar a 2, a 3 e a 4. Tá? E no caso do SRC de destino, vocês vão escolher então o WGS 84, zona 23S, sendo então o EPSG de 32723. Qualquer dúvida, só procura aqui, ó, em selecionar um SRC, no globinho. Então vocês podem vir aqui, ó, se não tiver ali, porque eu já estava fazendo outros processamentos, vocês podem colocar o WGS 84 TM 23S. Aí, ó, ele vai aparecer. Tá? Então é esse aqui, vocês podem colocar, e aí vocês podem colocar para preencher abaixo, tudo bem? Então é muito útil essa função aqui do processamento em lote. O valor sem dados a gente costuma deixar 0, ok? E a gente preenche tudo abaixo também. O que mais? A resolução não precisa. E aqui que é o importante, né? O arquivo que vai ser reprojetado. Então a gente pode vir aqui na saída. E aí no nosso exercício, eu vou colocar aqui a prática. Vamos fazer primeiro o 75. Vou criar uma pasta escrita imagens reprojetadas. Isso é importante, tá? E aí eu vou colocar aqui já B1, é B2 que a gente está fazendo, né? B2, underline LS9, underline reprojetada. Ok? Eu vou, na verdade eu posso até preencher aqui, ó, mas aqui tem que ter um cuidado danado aqui, né? Aqui é B2, então aqui é B3. Tem que estar igual na entrada, né, pessoal? Entrada igual aqui o nome de saída, só com o sufixo reprojetado. Então, qualquer coisa a gente pode conferir aqui, né, ó. Então, é 2, 3 e 4 na entrada, perfeito. 2, 3 e 4 na saída. E a gente pode colocar para carregar as camadas aqui na conclusão. Tudo bem? E aí a gente pode executar. Beleza, então ele fez. Tá? Então vou fechar aqui essas outras
Depois, qualquer coisa, questão de data, né? A gente pode consultar. Na verdade, o interessante seria se a gente colocasse, a gente pode renomear aqui, né? Para a questão da órbita ponto, né? Para a gente não confundir. Então, por exemplo, a gente pode renomear aqui, uma coisa que a gente acabou esquecendo, né? Reprojetada, underline, aqui então é a 219,75. E mesma coisa, deixa eu tentar copiar, mas não vai. Renomear. Tá? Então é um fator importante aí para vocês colocarem aí na saída, tá? Deixa eu renomear aqui então. Então só o sufixo underline 219,75 e aqui também 219,75. Perfeito. Agora está tudo certinho. E a gente pode fazer então a composição, tá certo? Então a gente pode vir aqui no mesclar. Vamos selecionar aqui as nossas camadas. Sempre numa perspectiva RGB, primeiro 4, tá? Para ficar cor real, 3 e 2. A depender aí do objetivo de vocês. Então, volto aqui. Nesse caso, vou colocar cada arquivo numa banda separada. Já sei, né, que o Landsat trabalha com dados inteiros sem sinal de 16 bits. Tá? Vou colocar aqui 0 para tirar o background, tá? Aquela cor preta que fica atrás. E aqui na saída eu posso colocar para salvar no arquivo. Vamos lá achar nossa pasta aqui na prática. Posso aqui então colocar dentro da 75, na verdade, imagens compostas, ok? Imagens compostas, tá? Então a gente tem que ser bastante organizado aqui. E aqui de fato vai ser a 432 underline RGB underline LS9, o nome que vocês acharem melhor, e equivale a 219,75 nesse caso. Tá bom? E aí eu executo. E ele fez. Tá? Então, vou tirar aqui essas que estão em cima. Aí, ó, ele fez certinho. Muito bem. Então, agora a gente vai precisar da cena de baixo. Então, essas aqui a gente não precisa mais. Tá? Pode movê-la daqui. Tá? Do mesmo modo, pessoal, vocês façam o mesmo procedimento para a cena de baixo. Eu não vou repetir, tá? Eu vou colocar aqui, então, a cena de baixo. Tá? Não vou fazer o processo todo novamente. Tá certo? Então, vou pegar aqui de um local que eu já tenho. Bom, então, estão as duas aqui, tá certo? Note que tem até uma diferencinha de cor aqui, né? De uma cena para outra, né? Algum parâmetro aqui de aquisição. Mas no momento que a gente fizer o mosaico, né? Então, essa é a sul, né? E essa é a sul e essa é a norte. Então, a gente consegue, de fato, equalizar, né? Tirar esse efeito aí. Então, essa imagem sul, inclusive, contempla aqui São Paulo, né? O litoral norte de São Paulo, né? Baixada Santista. Muito bem. Então, vamos então para o procedimento do mosaico dessas duas cenas, tá? A 75 e a 76, aqui do Landsat 9. Então, a gente vem aqui em raster, vem aqui em miscelânea, vamos mesclar essas duas cenas, ok? Então, a gente coloca essa aqui, tá com o nome um pouquinho diferente, mas é 75 e 76.
Não coloca, tá? Cada arquivo uma banda separada, agora vai fazer junto. O int 16. Vamos tirar aqui o background, certo? A gente coloca 0 também. E aí, certo? A gente vai salvar no arquivo. E aí a gente vai transformar aqui, colocar nessa pasta de cima, já que é a união das duas, a gente pode colocar aqui mosaico. Okay. E aí a gente coloca 432, tá? Coloca aqui antes então LS9, ok? Lembrando que essa ordem não importa. LS9 432, sendo então 219 underline 75, vou colocar aqui 76, tá certo? E aí eu posso executar. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque é um processamento aí de união de duas cenas. Fez. E aí vou fechar. E essas duas de baixo aqui, ó, eu vou tirar. Tá? Então vou retirar. E ele de fato, ó, agora ele uniu as duas cenas. Olha que bacana, né? Então isso não era possível antes, né? Para a gente poder fazer a união. Agora a gente já tem, inclusive ele equalizou aqui aquelas diferenças de cor, né, que estavam aqui presentes. E agora a gente pode então, para finalizar, fazer então a extração. Tudo bem? Então a gente vai pegar o todo, uma extração de máscara, que é a nossa cena, ok? A 219, 75, 76, com a parte que é aqui a microrregião de Pouso Alegre para as nossas análises. Muito bem, pessoal. Então a gente pode vir aqui em raster, vir aqui em miscelânea, na verdade extrair e recortar raster pela camada de máscara, certo? Então todo vai ser a 75, 76 mesmo, da 219. A máscara vai ser a nossa microrregião de Pouso Alegre, que a gente não precisa mais mexer. Atribuir aqui o valor 0. E agora é mais simples, né? Então a gente vem aqui no recortado, salva no arquivo. E aí a gente vem justamente para a nossa imagens recortadas. E o nome que a gente vai dar para ela vai ser então micro Pouso Alegre. Vou colocar Pouso Alegre. Underline 432. Tá certo? Vou deixar até aqui o LS9 underline 432 underline micro Pouso Alegre. Vou tirar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar. Vou executar. Certo? Ele fez. E aí eu tiro essa de baixo aqui, então, ó. Pronto, tá feito então o nosso recorte, tá certo? Com a camada aqui de Pouso Alegre, tá certo? A microrregião. E aí, de fato, a gente pode depois proceder com as análises que são necessárias aí para dependendo do objetivo do estudo de vocês. Então, aqui a gente trabalhou com a coleta no site do Earth Explorer, tá, da USGS. Então, fizemos o download, selecionamos as bandas, trabalhamos com reprojeção, fizemos aí a composição, fizemos o mosaico e depois recortamos com a nossa área de interesse, ok? Então, aí depois, vocês podem trabalhar da maneira como vocês desejarem, tá bom? Para as mais diversas finalidades aqui, tá? Para uso da Terra, índices espectrais, né? Dependendo da banda aí que vocês vão utilizar, ok? Séries temporais, entre outras aplicações. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Então, é o primeiro que eu faço aqui com o Landsat 9, tá certo? E é isso. Eu fico aqui à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Forte abraço para vocês.